Olá, pessoal. Meu nome é Lili Cury. Eu venho aqui para apresentar para vocês essa masterclass Escrevendo com Imagens, que é parte do Lab Escreva Criatura de 2023, realizado em Minas, nesse mês agora que se passou. Vamos lá. Queria, antes de mais nada, para me apresentar melhor para você, né, dizer quem eu sou, de onde eu falo. Sou diretora e roteirista, com uma vasta experiência como atriz, isso é importante, né, dizer. Estudei direção cênica, em jornalismo, artes cênicas, ou seja, venho de uma formação bem eclética, e o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre narrativa visual nas obras pictóricas de Frida Kahlo. Então, tudo que vocês vão ver e ouvir daqui em diante tem relação com esse histórico, né? Ou seja, eu sou uma diretora que escreve, uma roteirista que dirige, uma roteirista que atua, né? Eu desenvolvo meus projetos audiovisuais na Segredo Filmes, onde eu realizei 5 curtas, né? Carmen, Teresa, Carolina, Distopia, preciso falar sobre ela. Inclusive, 2 deles, Carolina e Distopia, estão no Cartoon, vocês podem acessar lá. E tive outras experiências como diretora de série de ficção, né? Transviar, e também o Palhaços do Rio Vermelho. Tive a experiência também como AD, na série a Baradudo, Narrativas Negras, de Silvana Moura. Eu crio em 2016, junto com Hilda Lopes Pontes e Moara Rocha, a Mostra Lugar de Mulher no Cinema, em Salvador, um festival de curtas com protagonismo feminino, e também a jornada de atuação com Josi Varjão na Segredo Filmes. Então, isso é um pouquinho do que eu sou. E relacionado a este lab, está o meu projeto de longa, meu primeiro projeto de longa, Anastácia, né, que é um longa homônimo, que vem do curta Anastácia, que vai ser filmado esse ano, através do edital Salvador Cine, depois de passar por 4 lápis de roteiro e projeto. Esse curta ele tem um primeiro tratamento escrito com Maristela Matos, a gente está trabalhando no segundo tratamento, né? Ele foi selecionado em 2021, durante a pandemia, pelo PanLab, em Salvador, PanLab de roteiro, e o argumento foi selecionado para essa residência artística aqui de desenvolvimento de projetos. Então, é importante que essa trajetória que eu deixo bem marcado, que eu estou falando desses marcadores sociais que me atravessam, né? Assim, eu sou uma mulher lésbica, de uma regionalidade específica, nascida em Minas Gerais, mas com muita experiência de vida em Salvador, na Bahia, no Nordeste do Brasil, uma mulher branca, de classe média, casada com uma mulher negra. Então, assim, tudo isso reflete aí esse histórico que eu venho apresentar para vocês. Então, vamos lá também ao que interessa, né? Além do que está além desse meu pano de fundo. A gente inicia com uma pergunta mobilizadora, que é o que é imaginário, que tem uma definição comum, que todo mundo sabe, que é de algo fictício, irreal, inventado, ilusório, fabuloso, fantasioso, né? Mas, na perspectiva de Jung, especificamente, vários motivos observados nos sonhos, nos desenhos, nas pinturas e nos delírios dos seus pacientes tinham correlação com mitos e contos de fadas que se perpetuam em nosso imaginário. Ou seja, Jung fala que a narrativa dos seus pacientes se assemelhava à narrativa dos mitos e contos, e que, servindo-se dessas imagens simbólicas, ele conseguiu
decifrar, né, essa expressão imagética do inconsciente. Ele entende o inconsciente como um imaginário universal, simbólico e dinâmico. Né? Mas tem uma definição ainda mais simples, que eu acho, e que eu gosto muito, que é a definição de Tezuka Yamazaki para imaginário, quando ela fala que o que diferencia uma pessoa da outra é o seu imaginário, a interpretação que se dá aos fatos da vida. Uma definição que me leva para o entendimento do que são esses fatos da vida, do que é o saber de experiência. Esse termo, esse conceito de saber de experiência é um conceito cunhado por Larosa Bondia, que é um espanhol, educador, filósofo, e que ele desenha essa interpretação dos fatos da vida como algo que nos passa, que nos acontece, que nos toca, não algo que se passa fora da gente. Não o que acontece ou o que toca. Ele coloca a gente como agente da experiência. Né? Com isso compreendido, eu pergunto, como traduzir em palavras, num roteiro audiovisual, os meus motivos, as imagens e sons alimentadas pelo meu imaginário e atravessadas pela minha experiência de mulher branca, taraná, né, de tudo que você sabe. Mulher branca, de classe média, um casal racial, mineira, também soteropolitana, enfim. Com todos esses marcadores sociais definidos de gênero, raça, classe, idade, sexualidade, territorialidade, enfim. Então, é um árduo, o nosso trabalho na escrita é inevitavelmente um trabalho árduo, né? De ler e depois traduzir em palavra as imagens, em palavras, as imagens atravessadas pela nossa experiência. Certo? Outro conceito que eu não posso deixar de citar é o conceito de escrevivência, né, de Conceição Evaristo. O termo é uma junção das palavras escrever e vivência, né, atravessada pela experiência étnica e racial, né, de gênero, carregada pela vivência da coletividade, o que, na realidade, exclui essa ideia da escrevivência, de que a escrevivência é uma escrita de si. Ela aborda, na realidade, o sujeito, ela transborda do sujeito para a experiência coletiva. Então, a gente está o tempo todo falando de um imaginário, de uma experiência, de uma escrevivência que transborda do sujeito, marcado por essas, como eu digo, por esses marcadores sociais, né? E transbordado para uma experiência coletiva. Né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, pensando que, às vezes, é preciso voltar lá atrás, um pouquinho, para a gente dar uns passos para frente, para a gente entender que não existe escrita sem imagens. Né? A arte rupestre é um exemplo disso, ela nos remete ao registro do cotidiano dos primeiros humanos, registros de suas danças ritualísticas, de sua caça, etc., feita nas paredes das cavernas, né, com sangue de animais, com carvão, vegetais, enfim. Então, enquanto forma de expressão, essa linguagem pictórica data da arte, data de mais de 40 mil anos, assim como a linguagem oral e sonora. Ou seja, a experiência da escrita desde os primórdios, com imagens sonoras e visuais.
Então, não existe essa possibilidade da gente pensar numa escrita sem imagem. A escrita já incorpora, já é imagem, né? Dito isso, a imagem audiovisual pressupõe a leitura audiovisual. Ler imagens como narrativa, como ausência, como enigma, como testemunho, como compreensão, pesadelo, reflexo, violência, subversão, filosofia, memória, teatro. A pintura e a fotografia nos ensina a ler as imagens, todas as imagens. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo de narrativa, né? De imagem como narrativa. É esse quadro, essa obra de Frida Kahlo, chamado Umas Facadinhas de Nada, que é, na realidade, uma denúncia sobre feminicídio. Né? A gente tem a obra de Van Gogh, por exemplo, como um exemplo de ausência, através dos trigais com corvos, inclusive uma parte em O Enigma de Caspar Hauser. No início, Herzog faz um prólogo que é clássico nesse sentido, que reflete essa ideia de ausência como impressão de imagem. Enfim, aí uma imagem como testemunho é a imagem de Tina Modotti, essa imagem, essa fotografia chamada Mãe Imigrante, realizada no México na primeira metade do século passado. Enfim, toda imagem, então, ela pode ser lida e traduzida em palavras, mesmo por um público não especializado. Quem, quem é que não se lembra de uma cena clássica do This Is Us, onde aí a gente tem a fotografia, né, ilustrativa da menina e depois da senhora, onde quando ela perde a consciência, ela ainda tem consciência daquela ação dela ir para o museu e apreciar a obra de arte, aquelas imagens que transbordam para ela, que faz sentido para ela, que dá sentido a ela como personagem até os seus últimos dias, né? Então, na criação do roteiro audiovisual, a tradução das imagens e palavras pressupõe, na realidade, uma retradução daquilo que foi escrito. Das palavras serem traduzidas novamente em imagem e som, ou seja, o filme em si. Em síntese, o nosso trabalho de roteiristas é um trabalho de traduções. Os desafios da tradução, que passa pelo meu saber de experiência, né? Aí eu estou falando com essa propriedade, é do lugar de... o desafio, por exemplo, de não hierarquizar a palavra no roteiro, ou seja, os diálogos, sendo mais específico, os diálogos. Ser um roteiro absoluto, que só tem diálogo, diálogo, diálogo. Então, não hierarquizar nenhuma parte, né, do roteiro que não seja, na realidade, não hierarquizar, né? Fazer uso da palavra essencial, ou seja, muito pode ser expresso pela fotografia e pelo som do filme. Às vezes a gente não faz uso daquela palavra que precisa existir dentro daquele contexto, daquela palavra essencial para que o filme aconteça. Às vezes a gente entrega de maneira excessiva, né? A gente não permite que o espectador possa fazer a sua leitura, a sua tradução daquele filme para o seu mundo. A gente entrega absolutamente tudo. Outro desafio é descrever imagens. Esse é realmente um grande desafio, com a precisão, né? Tem um texto ainda do
do Larossa Bom Dia, que ele fala que é preciso que a imagem, né, nessa experiência, a gente requer um olhar mais atento, um parar para pensar. Escrever imagem, para mim, é isso, né? Um parar para pensar, um parar para sentir, uma demora nos detalhes, requer que a gente cultive a nossa atenção, a nossa delicadeza, que a gente suspenda a nossa opinião, a nossa formação de juízo e as ações automatizadas, né? Outro desafio, descrever as ações das personagens no quadro, as situações e eventos, ou seja, o que também está fora do quadro, que está no extracampo, interfere no campo. Então, assim, de que maneira você vai estar criando sentido com aquilo que você está escrevendo para que seja traduzido pelo diretor, pela diretora, para aquilo que está dentro e fora de campo. Outro desafio, descrever e filmar o sentimento das personagens. Isso também é uma tradução, né? De que maneira você vai deixar isso bem delineado? Produzir significado que produz emoção. Isso também é um grande desafio para a gente. Como que você vai jogando, né, com imagens, com palavras, de tal maneira que você vai produzir significado e emoção. E descrever o som também com potência narrativa, né? A gente não pode deixar o som de lado, não. O som é parte essencial da criação cinematográfica e, muitas vezes, transforma o filme em um exemplo de distopia, que depois eu vou falar um pouco sobre isso, a gente pode falar sobre isso, inclusive porque os filmes de suspense, para mim, são os filmes que tratam o som com a real potência narrativa que o som tem. Então, a gente pode usar desse artifício, desse recurso na escrita do roteiro. A gente fala da potência do som como imagem, o quanto o som pode traduzir o que a gente imagina do filme. E aqui eu não posso deixar de compartilhar com vocês, né, as referências que eu escolho para mim, né, que as referências que são para mim tem para mim um sentido que me faz navegar dentro do universo cinematográfico. Eu estudo muito cinema iraniano, e aqui a gente tem 3 filmes, 3 mulheres, 2 irmãs e uma tia que se tornou irmã, que tem uma cinematografia fantástica e que usa e abusa desses desafios de tradução que eu falei na tela anterior, né? Então, deixo aí se liguem, vejam, não deixem de ver A Maçã, de Samira Makhmalbaf, Buda Desabou de Vergonha, de Hannah Makhmalbaf, O Dia que eu me tornei mulher, de Marzieh Makhmalbaf. Elas têm outros tantos filmes que são fantásticos. É importante que todo mundo tome conhecimento. Tem muita mulher do Oriente Médio fazendo muita coisa boa. E dentro de um quadro de violência muito maior do que o que a gente vive no Brasil. Então, isso ainda nos faz olhar com profundo respeito para o trabalho que essas mulheres realizam. Bom, eu tenho aqui a bibliografia, né, que vocês podem depois printar aí, buscar saber, né? Notas sobre a experiência e o saber da experiência,
a experiência do Bom Dia, né? A experiência da leitura, estudo sobre literatura e formação do próprio Bom Dia, identidade, gênero e violência na obra de Conceição Evaristo, lendo imagens, toda imagem pode ser lida e traduzida em palavras, mesmo por um público não especializado, do Alberto Mankel, e a minha dissertação de mestrado também, que é Cinema e Performance como mediadores do processo de encenação e recepção. Bom, eu queria terminar mostrando um pequeno trecho do curta Distopia, onde é o meu exercício para dessa escritura com imagens que não poderia deixar de ser. Só um pequeno trecho. Esse filme ele está, como eu disse, no Cardume, e está agora no Encurtas também, com o link aberto por pouquíssimo tempo, mas é para todo mundo assistir, no Cardume. Bom, melhor todo mundo assistir o filme inteiro no Cardume. E é isso.